Salve, salve, galerinha! Leon Andrade aqui na área novamente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E no vídeo de hoje, dando sequência aí à nossa série Conhecendo o Angular, atendendo a pedidos, eu vou começar uma sequência aí sobre como criar um CRUD. É isso mesmo, você ouviu perfeitamente. Eu vou começar uma sequência aí dentro dessa nossa série que vai ser o CRUD. Eu vou fazer um CRUD utilizando uma API uma API fake que existe na internet, e aí eu vou deixar até o link dessa API aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu vou começar pelo vídeo de hoje fazendo a listagem, então é a listagem de usuários, né? Essa API retorna uma lista de usuários, então eu vou começar listando os usuários e depois nós vamos fazendo os próximos, que é criar, atualizar e remover um usuário, tá? Então hoje vai ser o vídeo para a gente poder aprender a listar os usuários, tá bom? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se agora, dê o seu like e vamos para o vídeo prático. Então, abrindo aí o nosso projeto que nós paramos no vídeo anterior, eu não vou usar aquelas duas páginas que nós criamos, mas eu vou deixá-las aí, não vou nem remover, tá? Mas antes de eu começar a criar aqui o nosso primeiro elemento do nosso CRUD, que vai ser listar, né? Vai ser o get lá. Eu vou mostrar o que eu vou utilizar aí para que vocês vão precisar olhar aí, que é um site aqui, ó. Eu vou colocar o link na descrição, tá? É o hackres.in, tá? É um site onde ele disponibiliza uma API fake, né? Um fake data. E aí a gente descendo aqui, ó, nós vamos ver os métodos que nós temos disponíveis. Então eu vou usar esse de listar, ó, no vídeo de hoje, tá? Então eu vou usar esse aqui de listar. Nos outros vídeos nós vamos usar os demais, tá? Importante aqui, ó, ele é um get, tá? Aqui está o API para onde nós temos que apontar e aqui é o retorno dele, ó, o retorno, né, de sucesso. Então ele retorna uma lista assim, uma lista de usuários, tá bem? Então vamos lá. Então nós vamos criar então uma página para, né, um componente que vai listar os usuários. Vamos lá. Então aqui, ó, primeira coisa, ng G de generate, C de component, ou seja, nós vamos gerar um novo componente chamado users, ok? Eu vou colocar assim, ó, spec igual a false. Para que isso? Para ele não gerar para a gente o arquivo de teste unitário, tá bem? Só para não ficar muita poluição ali, tá bom? Então, vamos gerar esse componente aí, o primeiro componente. Gerou aí para a gente esse componente, ó, tá aqui o diretório que ele criou, tá? E uma coisa importante, eu já vou incluir aqui nas rotas. Então, eu vou até copiar aqui, fazer uma colinha, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui eu vou colocar assim, ó, users, né, que é para retornar os usuários, e aqui no component eu tenho que colocar o nome do componente, que é users component. Ele já incluiu e já importou aqui para a gente, ok? Perfeito? Beleza. Então aqui, ó, nos users, ó, eu não tenho nada nesse momento, e é isso mesmo, tá? Mas eu já vou acrescentar aí alguma coisa, tá bom? Eu só vou mexer aqui na página inicial, ó, nesse componente aqui, ó. Aqui, eu vou até remover isso aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou remover isso aqui que nós tínhamos feito. Vou colocar uma nave, né? Que seria uma navbar, né? Vou colocar aqui o LI, que é aquela lista, né? E aqui eu vou colocar um A com um router link, ok? Neste router link, eu vou colocar aqui o /users, que é para ele me direcionar lá para lista de usuários, ok? Então, criei um linkzinho aí. Esse router outlet eu vou colocá-lo dentro de divs, tá? Só para ficar mais organizadinho, ok? Beleza. Vou salvar aqui e vou rodar o nosso projeto só para ver se está funcionando aqui, ó. É sempre importante a gente estar verificando se a gente não quebrou nada, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e não se atenta. Às vezes um pequeno detalhe e o projeto quebra e a gente não percebe. Então, ó, abriu aí pra gente. Eu só tenho agora um item no menu e eu vou abrir aqui e o nosso component está abrindo aqui agora. Ok, vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui. Nós já temos o component e logo em seguida nós vamos utilizá-lo para montar aí a lista de usuários, tá? Mas para isso eu preciso primeiro criar o service.
O service é o responsável por fazer a comunicação dos nossos endpoints lá na API que nós vamos usar, tá? Então, como é que a gente faz para criar o service? Ó, eu vou parar aqui o serviço, vou dar um ng generate s de service. Vou colocar aqui, ó, que eu quero que ele gere dentro de user, por isso que eu coloquei essa barra aqui só para dizer que eu quero que ele coloque aqui dentro, tá? User, e aí eu coloco o nome que eu quero que seja o nome do service, tá? E aí spec igual a false. De novo, esse spec igual a false é só para que ele não gere o arquivo de teste, tá? Isso daqui, ó, por que está duas vezes? Esta primeira parte aqui é dizendo, ó, gera aqui dentro deste diretório, tá? E aí a segunda parte, né, que aí barra, ou seja, tá dentro do diretório, qual é o nome? É este nome aqui. O nome é user, tá? É o mesmo nome, né? Users, ok? Não, eu vou fazer melhor. Ao invés de ser users, para não confundir, ó, vai ser user. Ou seja, o nome dele vai ser user service, ok? É automático, ele vai dar o nome de service aí no final. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Eu dei o Enter e agora ele vai gerar aqui dentro pra gente. Ó, User Service. Tá vendo? E ele já gerou aqui a estruturazinha que um service precisa ter, tá? Beleza. Vamos precisar de mais uma coisa. Nós vamos precisar criar um arquivo de model, né? Que é o modelo, né? Que são as classes que vão modelar o nosso usuário aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou vir direto aqui, ó. Botão direito, novo arquivo, user.model.ts, né, de TypeScript. Então, criei aí também um arquivo de model, ok? Então, ó, bastante atenção. Eu criei o service por aqui, porque ele já gera neste padrão aqui, né? E criei o model aqui até então em branco. Por que eu criei em branco? Porque eu vou definir agora o modelo a partir do retorno da API que nós vamos utilizar. A API está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Naquele serviço que eu mostrei para vocês. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui? Ó? Vamos copiar isso daqui, que é o JSON que volta dessa nossa API. E vou vir aqui, ó, num outro site que eu vou deixar o link também na descrição, que é o JSON para, né, JSON to TS, ou seja, gera um TypeScript, uma interface TypeScript de um arquivo JSON, né, de uma estrutura JSON. Então eu colei aqui o JSON que estava escrito lá no response daquele nosso método e vou falar para ele, gera um TypeScript baseado nesse JSON. E aí ele gerou aqui para a gente, ó, tá vendo? O que é importante para a gente é isso aqui, ó, esses dois exports, ó, tá? Tá vendo? Eu vou copiar tudo e vou remover lá no nosso arquivo lá. Então, ó, voltei aqui para o nosso user model, vou colocar ele aqui, ó. Esse cara aqui eu não preciso, ó, tá vendo? Esse namespace aqui, eu não preciso dele. Então eu vou apagar aqui, né, que é onde fecha, e vou apagar ele aqui, ó, tá? Ordenar aqui, né, alinhar ele, tá? Eu só vou fazer uma coisa para ficar um pouco mais fácil. Eu vou mudar o nome, né? Então isso daqui, ó, representa o usuário, né, que é o nome e o sobrenome dele e o avatar. E aqui representa a interface de o objeto de resposta, né? O objeto que retorna num get onde traz muitos registros, né? Então ele tem aqui a informação de páginas e tudo. Então aqui, ó, eu vou mudar o nome dessa interface para user, ou seja, usuário, ok? E aqui eu vou colocar assim, ó, response users, ou seja, a resposta dos usuários. E aqui eu também tenho que mudar, porque isso daqui é uma lista de usuários, tá vendo? Então ele tem que ser assim, tá bom? Eu só renomeei, tá? Então aqui a interface passou a ser usuário, aqui passou a ser resposta do usuário e aqui eu tive que mudar porque ele era uma lista dessa interface aqui de cima, tá bem? Salvei. Então eu tenho pronto aí os modelos que nós vamos utilizar, né? E tenho pronto a classe, pronto não, né? Tenho criada a classe de serviço, tá? Só que agora eu preciso criar o primeiro método do nosso serviço, que vai ser o método que vai naquele serviço dessa API aqui, ó, vai nesse get aqui, vai chamá-lo, esse get, e esse vai trazer estes resultados aqui pra gente.
tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou colocar um método chamado getUsers, tá? Vou dizer o seguinte, esse método getUser, ele vai retornar, quando eu coloco 2 pontos, eu digo que ele vai retornar um observable de usuário, de response users, que é aquele objeto lá que a minha API retorna, ok? Esse observable aqui é utilizado para chamadas, né, assíncronas, ou seja, a gente chama e fica observando ele, né? Então, quando a gente chamar esse método getUser, a gente chama ele e fica esperando ele dar o retorno. E aí, quando ele der o retorno, a gente faz alguma coisa, tá? Então, é mais ou menos isso que esse método age, né? Dessa forma que ele age, tá? Beleza. Agora, eu tenho que chamar, né? Fazer a chamada para a nossa API. Mas antes, eu preciso aqui, ó, eu vou criar uma variável aqui chamada URL, ok? Nessa URL, eu vou colocar a URL da nossa API, tá? Então, eu vou lá pegar aqui, ó. A URL da nossa API é o seguinte, ó. É isso daqui que está na barra de endereço, mais esse aqui que está selecionado, tá? Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui, copiar. Vou colocar ali, ó. Mais isso daqui. Ok? Só pode ter uma barra, tá? Então, ficou assim, ó. API barra users. Ok? Então, essa é a nossa URL da API. Ok, agora nós vamos trabalhar, né? Vamos precisar fazer aqui dentro desse nosso método, ele lá naquela API, nesta API aqui, e fazer um get nessa API, né? Para retornar os usuários. Para isso, né? Para isso, nós vamos precisar de uma classe, né? Do próprio Angular, que é uma classe de HTTP. Tá? Que é para trabalhar com HTTP. Então, eu preciso declarar aqui no construtor isso. Ó. Eu vou passar vou injetar a dependência aqui no construtor. Então, eu vou colocar aqui, ó, HTTP, aqui. Vou falar que é do tipo HTTP client. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, ó, porque às vezes acontece esse tipo de coisa aqui. Ó. Se eu der um enter aqui, ele vai dar um auto-import num HTTP client que tem um nome, mas que pertence ao Selenium, que é vamos dizer assim, uma biblioteca de testes, tá? E não é este cara que eu quero o que vem do próprio Angular. Então, ele não... Às vezes, o Visual Studio Code não ajuda nesse ponto. Então, eu vou fazer assim, ó, deixei ali, não apertei Enter. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou precisar importar aqui meio que manual, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, import, tá? Aí é só a gente seguir o padrãozinho dos outros aqui em cima. Ou então, ó, procura esse import statement, clica nele que ele já monta aqui pra gente, ó. Aí já deixou aqui o cursor pra gente substituir. Então, é assim, ó. A gente tem que ir no Angular /common /HTTP. E aí, aqui a gente vai ter um HTTP client, ó lá. Tá vendo? Aqui, ó. É esse cara que nós vamos utilizar. Ele já parou de ficar vermelhinho aqui, porque ele encontrou. E aí sim, é esse cara que nós vamos utilizar aqui dentro do nosso getUser. E aí sim, como é que vamos fazer? Então, quando o component chamar essa classe aqui, eu tenho que retornar algo para ele. Eu tenho que retornar um observable. Então, eu vou usar assim, ó. Return this, ou seja, este HTTP, que é esse HTTP aqui, ó, que eu declarei aqui, né? Que é essa biblioteca aqui, essa classe aqui. Get, que é um get que nós vamos usar, né? E aqui, ó, eu abro aqui para dizer qual tipo, né, de retorno que vai ter aqui. É um response user, que é aquele model que nós fizemos, tá? E aqui eu tenho que passar a URL do get, né? Então aqui, ó, this.url, que foi a URL que nós declaramos aqui em cima. E é isso, ó. Então a gente vai retornar isso daqui para quem chamar este método aqui. Então, ó, a nossa classe, né, nosso service é isso. Não tem mais nada neste momento, ok? Maravilha. Agora, nós vamos voltar para o component e vamos começar a utilizar aí o service, né? Vamos criar aí uma interface para listar esses usuários, tá bom? Vamos primeiro no HTML aqui, eu vou montar uma estruturazinha
bem rápido. Eu vou montando e vou tentando falar junto com vocês. Eu vou criar aqui um H1, ok? E vou falar assim, ó, usuários. Depois eu vou criar um table. Dentro do table eu vou criar um head aqui, vai. Aqui eu vou colocar uma coluna com nome. Vou criar uma segunda coluna com sobrenome, porque eu já sei que existem esses dois dados lá nessa API. Depois eu tenho o body aqui, né, da tabela. Aí eu vou colocar assim, ó, tr e td duas vezes, né, que são duas colunas. E aqui vai, né, o nome da pessoa, do fulano aqui e o sobrenome, tá? Só pra gente exemplificar aí. Depois aqui nós vamos substituir, tá? Então nós temos uma estrutura aí. Eu vou até fazer algo aqui. Eu vou até dar um start aqui só para a gente ver se aquele grande lance, né? Vamos ver se está funcionando. Então ngserve -o para abrir o browser. Vamos lá. Então abriu aí a nossa aplicação. E aí ó, tem uma tabela aqui bem feinha ainda. Eu vou dar um jeitinho nela aqui rapidinho, um CSS, só para ficar um pouquinho melhor. Vou vir aqui ó, no User Component CSS e vou declarar para table. Eu vou falar assim, ó, eu quero que você tenha 100% de largura, né? Então já vai mudar aqui, ó, ok? Table head, eu quero que tenha uma cor. Vou colocar aqui um aqua, sei lá. Foi a primeira coisa que apareceu, ok? E vou também dizer table td border um pixel solid, tá? Mas ficou meio feinho, né? Vai ficar assim mesmo, tá bom. É só para exemplificar aí a nossa vida, tá bom? Maravilha. Então vamos lá, vamos voltar agora para o componente. E no componente, sim, nós vamos fazer agora ele ir no service que nós criamos aqui, tá? Chamar esse método automaticamente ele vai na API, traz os dados e aí a gente vai colocar esses dados na tela aí de forma visual, ok? Para isso, nós vamos precisar fazer uma coisa aqui. Nós vamos chamar esse método, né, aqui neste onInit, que é um método responsável, né? Esse método ele é executado toda vez que esse componente é inicializado, tá? Então aqui que nós vamos ter que chamar o nosso service, mas para isso eu também preciso declarar aqui no construtor, ó, private user service, que é do tipo user service, ok? Tem que importar ele aqui, ó. Pronto. Aí aqui sim, agora eu consigo, ó, user service, ponto, ó lá, get user, tá vendo? E aí ele fala, ó, ele retorna um observable. E aí para eu conseguir realmente fazer, né, pegar o conteúdo, eu tenho que subscrever ele. Ou seja, eu tenho que é meio que uma assinatura, né? Eu chamo o método, falo assim, ó, eu fiz uma assinatura para ele, porque quando eu chamo um método, né, de uma API, ele pode demorar para me responder. E aí eu não vou ficar parado esperando. Então eu faço essa assinatura e a hora que ele voltar, eu decido o que minha aplicação faz. E aí eu decido aqui dentro desses parênteses aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Quando ele retornar alguma coisa, né, ele vai retornar aquele objeto response users que nós criamos, aí sim eu faço alguma coisa lá no nosso HTML. Então eu vou declarar aqui em cima, ó, uma variável chamada response users, que vai ser daquele tipo lá, daquela interface que nós criamos. Aqui, ó, response users. Vou importar aqui, ó. Tá? Então, essa variável aqui vai ser do tipo daquele modelo lá que nós criamos, né? No começo. Agora sim, eu vou vir nesse subscribe aqui, ó. E vou fazer o seguinte, deixa eu subir aqui, vou pular o subscribe aqui para a linha de baixo para ficar mais claro. Aí aqui dentro do subscribe nós vamos fazer uma declaração aqui, ó. Então eu vou declarar aqui e vou falar assim, ó. This ponto, o nome daquela variável aqui em cima, ó, tá? Nessa variável eu vou atribuir esse retorno, tá? Isso daqui que a gente faz é tipo, eu estou declarando que o que retornou daqui vai estar uma espécie de uma variável, né? É um parâmetro, vai. Então, o que retornar do get user, ele retornou um objeto e esse objeto eu atribuo ele
a esta variável. E essa variável, ela consegue ser enxergada pelo nosso HTML. E aí que mora o truque, né? Por quê? Aqui no HTML agora eu venho, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou no TR aqui, ó, que são as linhas da nossa tabela, e vai ser aqui onde vai aparecer os nomes dos usuários. Então, aqui no nosso HTML nós vamos declarar assim, ó, ng for, ok? Let user do response user.data. Por que ponto .data? Vamos voltar no nosso modelo aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, a gente recebe isso daqui, né, da API. Só que o que interessa para a gente exibir é o conteúdo dessa propriedade data, que tem uma lista de usuários, tá vendo? Então, esse data aqui é uma lista, é um array de usuários, então é vários usuários, né? Então é por isso que eu usei aqui o ponto .data, ou seja, ele vai varrer o data e para cada data ele vai fazer alguma coisa aqui, vai fazer uma interação, tá bom? E aí a gente vai utilizar agora o que ele retornou aí, o conteúdo deste looping aí. Então, ó, fazer dessa maneira, ó, user. Aí nós precisamos saber quais são os nomes lá das propriedades. Então, vamos no modelo. Então, ele tem uma propriedade chamada first name, ó, e temos uma outra propriedade chamada last name, né? Então, ponto last name. Ou seja, então aqui ele vai mostrar o primeiro nome e aqui ele vai mostrar o último nome. Bom, então acho que se nós não fizemos nada de errado, teoricamente tem que estar funcionando. Vamos ver aqui. E não tá. E isso é legal acontecer, ó. Vou apertar aqui, ó, F12. Para quê? Para a gente ver o console e ver os erros que aconteceram, ó. Ele está falando que não está sendo possível o HTTP client. Eu imagino que seja porque nós não declaramos o HTTP client module, tá? Tem que vir aqui, ó, no módulo da aplicação, ó, e no imports aqui eu tenho que falar que eu vou usar o módulo HTTP. Tá vendo? HTTP client module. Aqui, ó. Tá vendo? Vou selecionar esse carinha aqui, ele já até importou pra gente aqui. E acho que é isso, vamos ver. Beleza? Opa, maravilha. Deu um erro ali, mas a gente já vai entender por quê. Mas, ó, ele já trouxe e já populou os dados aí pra gente. Deixa eu só entender por que deu esse erro. Na verdade, eu até sei. É porque quando ele construiu, né, ele renderizou o nosso HTML, ele já tentou fazer isso daqui, só que esse objeto ainda era nulo. E aí ele deu os primeiros erros e na sequência ele foi lá e montou a lista para a gente, o HTML aí baseado nesse for. Então para isso é simples, para resolver. Ó. Na table aqui, ó, eu vou declarar um ng if e vou colocar esta variável aqui lá dentro, porque ele vai verificar se a variável, né, não está nula aqui, se ela existe, né? E aí, ó, pronto, os erros sumiram. Dessa forma, já conseguimos aí fazer essa primeira parte do CRUD, que é listar os usuários. Então, utilizamos o get aí, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixe os seus comentários aqui. Se não for inscrito no canal, inscreva-se aqui. Se não deu like no vídeo, dê o like no vídeo. Se não clicou no sininho, clica no sininho. Se não compartilhou com seus amiguinhos, compartilha com seus amiguinhos. É isso. Eu queria agradecer ao César, que trabalha lá comigo. O César é bem novo, ele está começando agora no Angular. E ele viu o meu canal, descobriu o canal e falou, poxa, seria legal se você trouxesse, né, como criar um CRUD aí dentro do Angular. E aí foi aí que surgiu a ideia, foi por isso que eu comecei essa sequência aí, que vai ter mais 3 vídeos aí, tá? César, obrigado pela dica. Se você também tiver uma dica, quiser que eu faça algum vídeo específico, deixe seu comentário aqui, tá bem? Quero agradecer mais uma vez por ter assistido até aqui. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!